agora sim, o meu desejo de boa noite, não é? Para todos, ou boa tarde para quem está num fuso horário diferente, certo? Sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui connosco, por demonstrarem interesse e por terem disponibilizado tempo também nas vossas vidas para conhecer um pouco mais, para se expandirem também aqui um bocadinho mais neste tema em particular. Como eu estava a dizer, já fui vendo aqui algumas caras conhecidas, mas que é ótimo rever-vos e também é ótimo ver estas caras novas, ou pelo menos estes nomes novos, que usam mais vezes só nos dá nomes, não nos dá propriamente os rostos, mas a energia está aqui connosco, por isso as minhas boas-vindas a todos e espero que seja assim um momento muito gratificante para vocês, assim como será certamente para mim. Vou-vos pedir que fiquem connosco até ao final, porque vamos ter informações importantes para vos transmitir, nomeadamente sobre os outros webinars gratuitos, ok? Quem está a ver em casa a gravação, fica também aqui esta informação de que no final haverá estes dados importantes. Eu vou ter o dom da palavra durante este tempo, certo? E como somos muitos, vou-vos pedir para se tiverem alguma questão, alguma dúvida, que guardem-nas até ao final ou que vão colocando no chat. A Mafalda vai estar aqui um bocadinho mais atenta a esse recurso, ok? Para que possa ser assim um bocadinho mais fluido, dado o tempo que nós temos e que depois possamos ainda ver essas questões, ok? Se calhar vou começar por me apresentar. O meu nome é Marli Godinho, como vocês já sabem, certo? Eu estudei na Escola Nacional de Feng Shui, tanto na vertente clássica como na vertente intuitiva. São assim as duas abordagens que a escola ensina, que seleciona. Sou consultora desde 2019, mas assim que comecei a minha formação, comecei logo a envolver-me na coordenação de turmas na escola e a dar assistência a aulas na escola. E desde essa altura que tenho sido coordenadora e professora, tanto na Escola Nacional de Feng Shui, como mais tarde, desculpem, na Feng Shui Academy, que é, no fundo, a estrutura que permite ir além fronteiras e também ensinar estes conteúdos para quem não está em Portugal ou quem não tem português de língua materna. Como vocês sabem, o desenvolvimento pessoal é sim muito importante, eu penso que para todos nesta altura e para mim não é exceção. Há cerca de 15 anos que eu comecei a dar assim os primeiros passos nessa área e acho que não há forma de parar, o processo é mesmo assim, certo? E esta foi uma das áreas que ressoou comigo e que, no fundo, quando eu tive contacto, não sei se com algum de vocês aconteceu isso mesmo, de ser naquele workshop prático e fácil, que foi tendo outros nomes, mas aquele primeiro workshop apaixonei-me aqui por esta área e nunca mais, nunca mais saí dela, essencialmente. A Escola Nacional de Feng Shui, só aqui para contextualizar, efetivamente foi fundada em 1997 pelo nosso mestre João Borges, e então o conhecimento que é transmitido foi obviamente introduzido pelo nosso mestre, tanto na vertente clássica como intuitiva, tem formado consultores ao longo deste tempo e tem-se expandido para a Feng Shui Academy, que eu já referi, para a Escola Macrobiótica e para a Escola Nacional de Feng Shui no Brasil. Portanto, eu sei que temos algumas colegas também do Brasil, as nossas boas-vindas. Sabemos que este é um processo que queremos cada vez mais expandir junto de vocês e espero que assim seja e que tenhamos cada vez mais novidades para vocês também, ok? Temos na escola formações tanto presenciais como de videoconferência, mais breves, mais longas, mais focadas num tema, mais amplas, mas efetivamente a pessoa que é a melhor pessoa para vos responder a questões que tenham sobre isto está ali no cantinho superior no meu ecrã, que é a Mafalda Fidal, que está connosco hoje a dar-nos aqui assistência. Ela é assim a voz simpática que vocês ouvem normalmente ao telefone quando ligam para a escola, ou o rosto por trás dos e-mails que novamente vos responde e que está disponível, obviamente, para todas as vossas questões. Eu, entretanto, esqueci-me de ir buscar água, por isso sou capaz de ir tossindo um bocadinho ao longo do tempo, mas não tem mal, certo? Quem tiver uma folhinha branca, sem linhas, sem quadrículas, sem nada, e uma esferográfica ou um marcador, ok? Então hoje nós temos o nosso primeiro webinar deste ciclo de 4 webinars que a escola está a divulgar e que tem aqui para vos oferecer nesta fase. E hoje vamos realmente ter como objetivo tentar desvendar aqui o Bagua intuitivo, ok? Vamos começar por contextualizar aqui um bocadinho este tema e dar assim um primeiro passo neste mundo. Obviamente estamos a falar de levantar o véu, levantar quase a ponta do véu, certo? Porque efetivamente no tempo que temos
não vamos conseguir expandir muito este conhecimento, certo? Mas nesta dinâmica entre conhecimento, integração e prática, realmente queremos que vocês consigam começar a pô-los em ação e dar assim um primeiro passo nesta área, ou pelo menos criar aqui um gostinho que vos permita depois explorar mais este conhecimento, ok? Então, como vos fui falando, se tiverem convosco, ou se não tiverem, tem aqui um bocadinho para ir buscar, ter uma folha de papel branca, lisa, sem ter quadrículas, sem ter linhas, e uma caneta esferográfica ou um marcador, nós temos aqui um desafio para começar por vos colocar, ok? Quem já fez anteriormente este desafio já antecipou o que é que eu vou pedir, certamente, mas também continuam convidados a fazê-lo, porque nós vamos mudando ao longo do tempo, então é válido fazê-lo na mesma, nesta fase, mesmo que já tenha feito uma, duas ou três vezes anteriormente, ok? Quem não quiser fazer o desafio também não tem problema nenhum, está tudo certo, ok? Não é, não invalida a experiência ao longo do resto do webinar. Então, estou assim a falar um bocadinho mais devagarinho, para o caso de alguém ter se realmente levantado para ir buscar estes materiais. Mas então, o desafio que temos para começar é que desenhem a vossa casa, ok? Então, estamos a falar de desenhar o vosso apartamento ou a vossa moradia, um dos pisos do apartamento ou da moradia, se tiverem mais. Nesta fase, por questões de tempo, escolham um, façam apenas um, ok? Ficando já com a informação de que se quiserem fazer depois a seguir ao webinar os outros pisos, têm que fazer um por folha, ok? Uma folha branca para cada um dos pisos. E o que nós queremos é que desenhem a vossa casa vista de cima, ok? Porquê com a caneta ou com o marcador? Porque vocês vão fazer um desenho fluido. É o que sair da forma como sair. Se enganarem em algum aspecto, trabalhem-no da forma que entenderem, sem o apagar e sem começarem de novo, ok? Deixem-no manter-se integrado no desenho que estão a fazer, ok? Por isso, respirem fundo e vão desenhando a vossa casa, ok? Quem não quiser mesmo fazer este exercício ou não tiver possibilidade de o fazer agora, se por acaso tiverem convosco a vossa planta real, também a podem, arquitetónica, também a podem ter convosco neste momento e reservar junto a vós. E quem não quiser fazer, está tudo certo, ok? Este desenho que estamos a falar é um desenho rápido, não é um desenho que pretende ser igual à planta real, portanto, vocês vão-no fazendo de uma forma natural, tranquila, sem se preocuparem, deixem sair o que tiver para sair, ok? E como é um desenho rápido, estamos a falar assim num minutinho para o fazerem, ok? Então, vou-vos dar aqui um minutinho, vou-me manter aqui um bocadinho mais em silêncio para vocês poderem efetivamente deixar sair. Temos o nosso minutinho a terminar, por isso vou-vos convidar efetivamente a terminarem os desenhos. Para quem se juntou a nós, entretanto, ficarem só a saber que lancei aqui um desafio de desenhar a casa, e estava a dar aqui um bocadinho de tempo a quem estava presente e que quis abraçar este desafio para o fazer, ok? Se chegaram agora e entretanto não conseguiram fazer o desenho, não tem problema nenhum, vamos fluindo na sessão e depois vão perceber qual era o objetivo aqui de fazer o desenho e podem posteriormente, a seguir ao webinar, também o fazer
para vos ser mais útil, digamos assim, está bem? Então, vamos reservar esses desenhos, como se estivessem a marinar para depois fazermos o jantar, ok? E vou começar aqui a contextualizar-vos um pouco. Então, de uma forma muito breve, ok? O que é o Feng Shui, certo? O Feng Shui é uma das 5 artes da metafísica chinesa, ok? Nós temos uma arte que é a montanha, a arte da montanha, que está mais associada ao Qigong, ao Tai Chi, está mais associada à culinária, por exemplo, quando falamos de macrobiótica. Temos a arte da medicina tradicional chinesa, onde vocês têm as massagens como o shiatsu, a tuiná, tem a acupuntura. Temos a arte da divinação, onde vocês têm o I Ching, que hoje em dia, inclusivamente, eu vou fazer aqui só um parênteses, eu vou utilizar uma linguagem muito português de Portugal, ok? Para facilitar aqui o diálogo entre nós e para os termos serem todos mais fáceis de comunicarmos, ok? Tem uma arte que é do destino, onde temos o Bazi, temos a astrologia do Qi, temos a seleção de datas, e depois temos efetivamente a quinta arte, digamos assim, que é a arte da forma ou da aparência, onde temos o Feng Shui, e temos outros aspectos, como a leitura do rosto, da cara, a leitura das linhas das mãos, mas temos aqui o Feng Shui, certo? E Feng Shui traduz-se literalmente em vento, água, ok? Temos novamente a tendência de colocar aqui um I, mas literalmente seria vento, água, ok? Mas vento e água, o que é que realmente isto nos traz? Traz-nos aqui uma capacidade de compreender os fluxos energéticos, os fluxos do Qi, sobretudo no balanço de Yin e Yang, aquelas duas forças que são antagónicas e que se complementam, ok? E que nos permite, no fundo, compreender tudo o que nos envolve e que nos constitui. Então, nós estamos aqui a procurar uma compreensão de como é que a energia flui, para podermos perceber as áreas em que temos maiores desafios ou temos maiores potenciais, assim, nas nossas vidas. E com isso, vamos nos poder posicionar de uma forma que nos seja realmente mais favorável, ou, no fundo, uma forma em que consigamos navegar melhor nestes ventos e nestas águas. Então, nós podemos observar, compreender, podemos analisar realmente, podemos alinhar-nos, sobretudo, com este fluir da energia relativamente aos nossos espaços físicos, e vocês vão ter aqui alguns aspectos que abordam mais diretamente os espaços físicos, mas também não fiquem com a ideia de que o Feng Shui é só para os espaços físicos, porque ele permite-nos esta compreensão e este alinhamento, sobretudo também nas nossas relações, nos nossos relacionamentos e na relação que diria que é a principal, que é aquela com nós próprios, certo? Então, nós temos que perceber aqui um referencial que nos ajuda a compreender este conhecimento experiencial, certo? Este fluir da energia, como é que nós o vamos compreender? Mas precisar ter aqui um referencial, certo? E na Escola Nacional de Feng Shui há duas abordagens principais que são ensinadas, que são transmitidas, que é a abordagem mais clássica, mais tradicional, e a abordagem contemporânea. Foram ambas introduzidas aqui pelo nosso mestre João Borges. O Feng Shui clássico, no fundo, é aquele que vem realmente conceptualizado, foi conceptualizado na China, já há mais de 3.000 anos, e que decorre desta observação dos ciclos e dos fluxos da natureza e da sua influência sobre nós. O Feng Shui mais contemporâneo, esta abordagem mais contemporânea, é uma abordagem muito mais moderna. Ela emerge na década de 80, portanto é muito mais recente, e que resulta aqui de uma fusão de culturas e de saberes, no fundo. Ou seja, ela vai decorrer aqui de uma necessidade dos tempos modernos, e em particular uma necessidade do Ocidente, de explorar questões que o Oriente não tinha tanto como foco. Se vocês pensarem, por exemplo, num imperador, o foco do imperador não era o relacionamento amoroso, não era o seu desenvolvimento pessoal, certo? O foco do imperador era o poder, era a riqueza, era a saúde, certo? Então, com a expansão da sociedade e com o evoluir dos tempos modernos, surgiu esta necessidade de termos abordagens um bocadinho diferentes que permitissem um foco maior nestas outras áreas. E há uma coisa que se chamam as três sortes. As três sortes têm a ver com a sorte que temos do céu, do homem e da terra. E quando eu vos digo que o Feng Shui clássico decorre desta observação da natureza, nós facilmente percebemos que ele está muito mais associado a esta sorte da terra,
Obviamente que depois temos aqui um, um cruzamento, digamos assim, também às vezes com a sorte do céu, mas o foco é realmente a sorte da terra. Enquanto que se eu estou a dizer que o Feng Shui contemporâneo tem aqui um foco muito mais no lado, digamos, humano e emocional, estamos muito mais focados na linha do homem, na sorte do homem, ok? Obviamente também cruzando com as outras, mas há esta distinção. E porquê é que eu estou a chamar a atenção disto? Porque efetivamente isto são abordagens complementares, elas não são antagónicas. Elas têm realmente referenciais, têm linguagens diferentes, mas tanto uma como outra é perfeitamente válida e é complementar. Na minha opinião, eu defendo muito esta questão da complementaridade, mas obviamente que não sou só eu, no sentido de nos permitirem realmente apoiar e empoderar nestes processos que fazem parte da nossa vida, ok? Mas especificamente, nós estamos aqui hoje para falar de Feng Shui intuitivo, certo? Então, o que é o Feng Shui intuitivo? É uma das abordagens, melhor, é um dos métodos nestas abordagens, desculpem, é um dos métodos nesta abordagem contemporânea. Então, um, ele surge nesta perspectiva que eu vos falava de adaptarmos ao nosso espaço, à nossa cultura e ao nosso tempo os princípios do Feng Shui tradicional sem os desvirtuar, ok? A nomenclatura Feng Shui intuitiva é aquela que é utilizada pela nossa escola, a Escola Nacional de Feng Shui, decorre realmente, tal como outros métodos com uma nomenclatura ligeiramente diferente, mas que vocês provavelmente já ouviram, que o Feng Shui simbólico, o Feng Shui vivencial, decorrem da escola do chapéu preto, da Black Hat School ou System, e tal como ele é ensinado na escola, ele foi estruturado depois com a experiência prática da professora Solange Bordel, como ela desenvolveu e o estruturou, ok? É assim que nós neste momento o ensinamos. No entanto, como vocês estão a perceber, há aqui uma matriz que é a base, que decorre realmente de princípios comuns, e depois, de acordo com a forma como o consultor se acabou por desenvolver a sua prática de forma estruturada, consistente, por vezes ajustou a linguagem de uma forma diferente, permitindo surgir mais métodos do que quando falamos, por exemplo, do Feng Shui clássico ou tradicional, em que existem linhagens, existem escolas, mas em muito menor número do que depois encontramos nas abordagens contemporâneas. Estamos a falar de coisas que estão certas e erradas? Não. Estamos a falar de abordagens que são ligeiramente diferentes na forma como se usam a linguagem, digamos assim, mas têm sempre esta matriz base, que é a mesma, uma estrutura base comum, ok? Então, o que é que aqui importa mais? Vocês perceberem, no fundo, qual é que ressoa mais convosco, com o que é que vocês se identificam mais, ok? E muitas vezes usar de forma complementar, claro. Pelo menos a mim faz sentido. Então, quando nós estamos a trabalhar com Feng Shui intuitivo, nós vamos ficar na casa como um reflexo ou uma extensão, se assim quiserem, de nós próprios, e como tal, isso significa que estamos a olhar para aspectos mais simbólicos, para aspectos mais emocionais, ok? E para isso, nós vamos precisar de um mapa que nos ajude a perceber como é que vamos navegar nessa informação, certo? Então, esse mapa vai nos ser dado pelo Bagua, ok? Então, o que é o Bagua? Bagua significa literalmente 8 trigramas. E para quem não sabe, um trigrama é um conjunto de 3 linhas que permite explicar todos os fenómenos que existem na natureza e que tem sido usado em várias culturas desde a sua origem, na China. Ok? Quando nós estamos a falar de Bagua, nós estamos a falar de 8 qualidades energéticas que tradicionalmente vão estar associadas a 8 direções, ou melhor, às 8 direções, que são 4 cardeais e as 4 laterais ou intercardeais, ok? Juntas com o centro, vai permitir nós termos aqui 9 setores. E é esse o termo que nós vamos utilizar agora, que é 9 setores. Como é que visualmente nós vemos então o nosso Bagua? Deste modo, ok? Então, estes 9 setores estão organizados num quadrado que foi subdividido em 9 partes, ok? 9 partes iguais, certo? E que decorre da organização realmente destas características energéticas associadas a estes 9 dígitos, ok? Estes 9 dígitos não estão colocados de forma aleatória, estão colocados de uma forma específica e que é sempre esta, ele é usado sempre desta forma, com o 5 ao centro e os demais
dígitos distribuídos como aqui vos apresento. E eu estou a focar este do sempre assim, porque este é um dos quadrados mágicos, se este termo vos ajudar, não entrando assim em uma explicação tão detalhada quanto gostaria, mas ele tem que ser utilizado sempre desta forma, ok? Por isso pensem num quadrado mágico, um dos quadrados mágicos, e por isso ele tem que ser sempre assim para funcionar, ok? Então, em Feng Shui intuitivo, como vos estava a dizer, nós vamos focar muito mais na simbologia, nos significados associados a cada um destes 9 setores. Portanto, as direções não vão ser tão relevantes aqui no Feng Shui intuitivo, ok? Vamos mesmo nos focar nestes outros aspectos. E este Bagua, então, vai funcionar como uma matriz, um mapa, que nos vai permitir navegar no nosso mundo interno. O mundo interno no Feng Shui intuitivo é o referencial, ok? Tal como o mundo externo, a forma como nós estamos posicionados face ao Sol, e daí a questão das direções, é o referencial no Feng Shui mais clássico, mais tradicional, e por isso é que se utiliza uma bússola. Aqui no Feng Shui interno, o referencial é outro, porque nós estamos focados num olhar de dentro, num olhar para dentro, ok? Por isso não vamos precisar de utilizar bússolas e vamos abstrair aqui desta questão das direções, como conceptualmente elas surgem em termos mais clássicos, ok? O olhar vai ser para dentro, como estava a dizer, para os meus padrões, para os meus desafios, para as minhas necessidades, no fundo, para o meu paradigma pessoal, independentemente da forma como eu me posiciono, face ao Sol e, consequentemente, às direções externas, ok? Daí que a casa é um reflexo, efetivamente, é uma extensão de quem é que nós somos, ok? E daí também que há uma ressonância entre o espaço que eu habito e o meu mundo interno, ok? Nós não vamos para as casas por acaso, nós ressoamos com o espaço onde nós estamos. E daí que possamos considerar que ao analisar uma planta, quer seja desenhada, quer seja a planta arquitetónica, conseguimos ter aqui uma interpretação do que se passa no nosso mundo interno, ok? Então, isto significa que que as casas nos causam desafios ou que nos causam dissabores? Não. Isto significa que elas apenas nos permitem perceber o que está a passar, significa que eventualmente nos trazem convites relativamente a aspectos que podem ser úteis e interessantes para nós, mas que na verdade quem é responsável aqui somos nós. Nós é que somos os agentes responsáveis por pelas mudanças que vão ser necessárias, e daí que a abordagem, o método do Feng Shui intuitivo visa muito mais esta tomada de consciência dos padrões que são vigentes e das mudanças que são desejadas ou necessárias, ok? Numa ótica sempre de empoderamento, ok? Então, de um modo assim muito breve, vamos fazer aqui uma passagem pelos novos setores. Entretanto, desculpem que eu esqueci aquele pormenor. Vamos fazer aqui uma passagem pelos 9 setores para que a linguagem possa ser comum para todos, ok? Então, o setor 1 é o início. Logo traz-nos o convite para definirmos quem nós somos. Aquilo que nós queremos para a nossa vida. Qual é o nosso caminho? Qual é o nosso propósito de vida? E uma vez que nós vamos ter que escolher este caminho na nossa vida, significa que também está muito relacionado às escolhas. Quando nós temos que este processo de escolha está muito relacionado com o setor 1, ok? Tem a ver com sexualidade, com gravidez, com a concepção da vida, porque estamos a falar do início, certo? Tem a ver com os nossos instintos, aqueles que são-nos naturais, com uma sabedoria que vem do interior, tem a ver com uma vontade interior, ok? É onde tudo começa connosco próprios. Quando nós passamos para o setor 2, já estamos a falar na forma como nós nos definimos no âmbito das relações, dos nossos relacionamentos. Estamos a falar de casamento, ok? Mas não é exclusivamente a relação a dois que este setor nos convida a olhar e a apreciar sobre nós próprios, ok? Tem a ver com os relacionamentos de uma forma mais abrangente. Na partilha de quem nós somos, no fundo, e dos nossos recursos e da nossa capacidade de amar e de cuidar o outro, ok? Tem a ver aqui com um convite também para olhar muito para a energia feminina, especificamente, ou sobretudo para a energia da mãe, uma energia mais maternal, e tem a ver com as nossas emoções.
que é um aspecto muito importante, cada vez mais. Já no setor 3, vamos olhar mais concretamente para a família, numa perspectiva das nossas raízes, ok? Dos nossos antepassados, vamos tentar compreender e aceitar o passado, a nossa identidade familiar, vamos olhar para as nossas memórias, e os nossos padrões. Muitas vezes é o setor que está mais associado a segredos. Perdão. E a intenção aqui é muito de nos tentarmos libertar da influência que possam ter sobre a nossa vida neste momento, por forma a realmente podermos crescer, ok? O setor 4 é onde nos conectamos com o fluir da nossa essência, é onde nós nos exprimimos, comunicamos quem somos, ok? É onde definimos se somos ou não merecedores de receber bênçãos nesta vida. E como tal, está muito associado, obviamente, à prosperidade e à abundância, assim como assim fica aqui a dica também a viagens, viagens também temos aqui, mas sobretudo pensem que tem muito a ver com a capacidade de nos criarmos a nós próprios, ok? O 5, o setor 5 sendo o centro, obviamente estamos a falar aqui da forma como nós vamos conectar, integrar, unir todas as partes de nós e da nossa vida, ok? É o centro de tudo. Estamos a falar de união, estamos a falar de equilíbrio e obviamente vamos estar a falar de saúde porque é um aspecto central nas nossas vidas, sem dúvida, ok? O setor 6 tem a ver com a forma como definimos, ou melhor, é onde definimos a forma como nós nos afirmamos, como assumimos o nosso poder pessoal. Tem muito a ver com a nossa capacidade de liderança na nossa vida, com a nossa capacidade de nos organizarmos, de sermos disciplinados, é uma energia mais mental, e tem sobretudo a ver aqui com o convite, por polaridade, digamos assim, com o setor 2, aqui o 6, vamos olhar para a energia mais masculina, para a energia sobretudo do pai, ok? Também é um setor onde vamos olhar para o trabalho e para além do pai, também vamos olhar para amigos e para parcerias, nesta ótica das pessoas que nos acompanham efetivamente ao longo da nossa vida, enquanto apoio. Okay? Em relação ao setor 7, o convite é definirmos a forma como nós usamos a nossa criatividade, como nós desconstruímos e confiamos no futuro. Daí os projetos e as crianças estarem refletidos neste setor, assim como é que nós acolhemos a nossa própria criança interior, ok? Tem a ver com a nossa capacidade de sonhar, sobretudo a nossa capacidade de sonhar e de usufruir de uma coisa muito importante na nossa vida, que é o lazer. Portanto, também está refletido aqui neste setor. No setor 8, vamos encontrar convites que são cada vez mais importantes nos nossos dias. Vamos encontrar o convite à forma como nós nos conhecemos quem nós somos, como desenvolvemos o nosso autoconhecimento, como tomamos decisões e iniciamos o processo de transformação interior, e daí estar muito associado ao ego, ao eu, e à espiritualidade, à mudança e à motivação. Ok? E por último, temos o setor 9, que é onde definimos a forma como reconhecemos o nosso valor perante nós próprios e perante os outros. Por isso falamos muito de visibilidade, de valorização, de sucesso, de socialização. Ele surge com um convite também para se viver a vida com paixão, com garra, expondo-me tal como sou ao mundo. No fundo, é este o convite do último setor que nós aqui temos. Então, para nós percebermos como nos estamos a posicionar relativamente a estes convites, nós vamos precisar de ir buscar os desenhos que vocês deixaram marinar. Agora é a altura de fazer realmente o jantar, como há pouco dizia. Então, vão buscar os vossos desenhos, quer seja das casas que desenharam ou da planta, se estiverem convosco, ou se não tiverem, seguem simplesmente aqui o processo e depois têm a oportunidade de o fazer, porque o que nós vamos fazer é sobrepor o baguá sobre estas vossas plantas, ok? Então, como é que nós vamos fazer isto? Tive aqui a ajuda de uma pessoa muito querida que me fez este desenho, ok?
para ser um bocadinho mais claro, para vocês perceberem aqui um bocadinho melhor como é que vai funcionar. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar de fazer numa planta para poder sobrepor o baguá sobre ela, em termos intuitivos, é identificar as zonas que são fechadas, ok? Então, com uma linha, vão desenhar um quadrado ou um retângulo, dependendo da forma que vocês têm desenhado, que permita realmente identificar as formas, o espaço fechado desta casa, ok? Esta, como vocês facilmente percebem, é uma casa, mas nós podemos trabalhar com também lojas ou escritórios, não tem necessariamente que ser o espaço onde nós habitamos como casa, ok? Como vocês podem ver no canto superior direito, há uma zona que está fora do desenho, porque esta é uma varanda. Ao ser uma varanda, ela é aberta e fica fora deste desenho que eu estou a demarcar, certo? Com este retângulo quadrado. Do lado esquerdo tem uma marquise, portanto ela foi fechada. Isso significa que vocês, se ela tiver sobretudo um tamanho significativo, incluem-na no vosso desenho, ok? Depois, o que é que nós vamos querer fazer? Vamos querer dividir este quadrado ou retângulo maior em 9 partes iguais, para criar assim uma quadrícula, ok? E agora, um aspecto muito importante. Eu disse-vos que o Feng Shui intuitivo não utiliza bússola, certo? Mas nós precisamos aqui de uma referência para conseguirmos que estes princípios efetivamente sejam uma estrutura. Então, em vez de utilizarmos uma bússola, nós vamos utilizar a porta principal. A porta principal da entrada da casa, e como vocês perceberam, nós estamos a trabalhar aqui com um apartamento, ou se não perceberam, entretanto, eu digo-vos, portanto, estamos a trabalhar com um apartamento, então vamos à procura da porta principal do apartamento. Se estiverem a trabalhar com uma moradia, a mesma coisa, uma loja, um escritório. Quando eu estou a dizer a porta principal, estou-me a referir à porta principal arquitetónica, independentemente dela ser a mais ou menos usada. Em termos de Feng Shui intuitivo, a referência é a porta arquitetonicamente definida como principal, ok? E vocês vão precisar, por vezes, de rodar as vossas folhas, os vossos desenhos, porque essa porta tem que estar para baixo. Como estão a ver aqui no ecrã, ela está para baixo. No vosso caso, isso significa normalmente ela estar virada para vocês próprios, ok? Independentemente dela calhar no sítio onde esta está ou calhar noutro sítio, vocês têm que olhar para a planta de forma a terem essa porta virada para vocês, ok? Como se vocês estivessem a entrar na casa, ok? Nesse sentido. A partir desse momento, tenham tido ou não a necessidade de fazer estas rotações, podem identificar os 9 setores pela ordem como vos apresentei, ok? Que esta aqui para vos ajudar, ok? Então, agora, vocês já ficam a saber como é que vamos colocar estes 9 setores, e a partir daqui abre-se todo um mundo de conhecimento que nós podemos realmente explorar com esta informação, com este mapa, que nos vai traduzir como é que nós podemos olhar para o nosso mundo interno, recorrendo às nossas plantas, quer sejam desenhadas, quer sejam as arquitetónicas. Em baixo, nós vamos poder ver, por exemplo, se há aqui questões de áreas que não estão presentes no desenho, se há áreas que estão um, para além do desenho, vamos poder perceber se o desenho foi feito de uma forma fluida, se o desenho foi feito de uma forma mais controlada, vamos poder perceber se há áreas mais livres, se há áreas mais cheias, vamos poder perceber uma série de aspectos que se vão traduzir em processos, no fundo, emocionais que nós estamos a veicular no desenho, ok? Temos uma série de informação que nós conseguimos retirar, por exemplo, consoante as funções das divisões que estão associadas a cada um destes setores. Estou a tentar concentrar-vos aqui algumas informações, mas como vocês percebem, neste espaço-tempo vai ser mais desafiante conseguirmos chegar a todos eles, ok? Como é que vocês também podem explorar estes aspectos? Obviamente que se tiverem alguns desafios específicos, podem sempre pedir uma consulta, pedir um consultor que vos possa fazer este apoiar-vos ao navegar nestas águas, certo?
Sobretudo, muitas vezes, quando estamos a ver os nossos próprios casos, é difícil termos a isenção, porque estamos a trabalhar com questões muito emocionais, isso pode ser interessante, mas também numa ótica de empoderamento, como vos falava, na questão de poderem ter mais formação. Eu vou-vos apresentar aqui 3 informações que são importantes, porque eu quero ter espaço aqui para vocês poderem colocar algumas questões relativamente ao que nós falámos hoje, ok? Então, de modo assim breve, como é que vocês podem ter realmente mais informações? E aqui a Mafalda vai também dar uma ajuda se eu me esquecer de alguma coisa. Então, nós temos na escola formações mais completas que abordam realmente o Feng Shui intuitivo, num curso que tem um nível elementar e depois se quiserem seguir vias profissionais e pode ser presencial ou por videoconferência, e estão abertas ainda inscrições para o início que vai ser a 31 de agosto e 1 de setembro, certo, Mafalda? Ok. Existem também formações mais breves, se sentirem que é uma opção para vocês e se assim quiserem, como o Feng Shui Fácil e Prático, que vai acontecer nos dias 26 e 27 de setembro, exclusivamente online, portanto não existe restrição se não estiverem na zona de Lisboa e que realmente vos permite ter um conjunto de conhecimento e de coisas muito práticas para aplicarem no vosso dia a dia, certo? Ok. Para o Brasil vai existir uma novidade que é o Seminário de Fundamentos de Feng Shui. O que me foi dito é que todas as informações vão ser veiculadas por e-mail, vão ser transmitidas por e-mail a partir de dia 8 de agosto terá início, certo? Exatamente, é isso mesmo. Pronto. Fazem bem, continuar. E só para quem tem interesse realmente nos próximos webinars, também pediram para vos passar a informação de que os próximos acessos e divulgações vão ser sempre feitos pela comunidade de Feng Shui no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, por isso estejam atentos e é por essa via que depois vai ser não só partilhada a gravação deste webinar, mas também as informações sobre os próximos. Mafalda, queres acrescentar alguma coisa? Desculpem, estava mesmo a partilhar agora. Eu sei que provavelmente vocês todos já entraram na comunidade para poderem estar aqui, mas não quero mais reforçar que isto que a Marli acabou de dizer, a gravação vai ser disponibilizada na comunidade, e depois os seguintes links para os outros webinars que vamos ter que já estão aqui dispostos, vão ser lá partilhados. E basicamente é isto. Nós temos formações mais longas e formações mais curtas. Se tiverem interesse, também vou deixar aqui o site da nossa escola para poderem dar uma vista de olhos. Temos lá tudo. Sigam as nossas redes sociais também. Na newsletter temos todas as informações sobre as nossas formações e outros conteúdos exclusivos na nossa comunidade. Estejam à vontade, está bem? Acho que é esta informação que eu queria passar hoje. Ok. Então, deixem-me interromper aqui a partilha para poder olhar para vocês. Eu sinto sempre muito a falta desta parte de conseguir vos ver. Não tem problema, Paula, bem-vinda. Obviamente, temos aqui uma informação muito inicial para algumas pessoas que já nos conhecem. Não é informação nova, obviamente, seria estranho ser nova para vocês nesta fase, certo? Mas gostava de abrir aqui um bocadinho de espaço para se alguém tiver uma questão ou outra relativamente ao Bagua, ok? O Bagua em contexto intuitivo, porque imagino que depois haja muitas questões, certo? E que são ótimas, mas gostava de abrir aqui um bocadinho de espaço para se alguém quiser colocar Olha, alguma questão. desculpa estar Sim. a interromper, mas temos aqui algumas questões. A Sónia Lourenço colocou aqui uma questão. Se tivermos uma varanda aberta e zonas fechadas, como fazemos o quadro? Como fazemos o? Como é que fazemos o baguá, o quadro? Ela coloca aqui o quadro, mas eu penso que ela esteja a falar do baguá. Como é que nós fazemos com varandas abertas e zonas fechadas? Ok, então vamos fazer como neste exemplo que eu vos apresentei. A varanda, ela não vai ser incluída porque é um espaço aberto, ok? Se tiverem as zonas fechadas, vão incluí-las naquele quadrado ou retângulo que desenhamos de início para fechar a forma, ok? De uma forma perfeita e fazem a divisão
e colocam o baguá tal e qual como sempre o viram, a partir do momento em que orientem a porta para baixo. Ok? Sim. Ficar de frente para a porta, é isso a seguir, não é? Ficar de frente à porta, no fundo, nós vamos ficar virados para a porta, sim. O desenho tem que estar orientado de forma que eu que estou com a folha na mão, vou ficar a olhar para a porta. Ficar como se fosse entrar dentro da casa naquela porta, certo? A Sónia Lourenço Se continua a dizer: colocar. a varanda fora do quadro, fica também de fora as duas assoalhadas da casa. Ok, Sónia, então já, acho que já percebi. A questão não é tu teres que excluir a varanda, é tu só podes incluir as assoalhadas. Então, se ao incluires as assoalhadas há uma parte da varanda que vai ser considerada, não há problema nenhum, ok? Ela vai ficar dentro do teu quadrado, ok? Não podes excluir as zonas fechadas do fechamento da forma, ok? Não podes é fechá-la pelos limites da varanda, se isso não significar ter as assoalhadas fechadas. Sim. A porta arquitetónica será num prédio comum ou da nossa porta? Quando nós estamos em Feng Shui intuitivo, e obrigado por esta questão, porque pode não ter ficado tão claro, nós estamos sempre a trabalhar com o nosso espaço mais interno. Então, a partir do momento que nós estamos a trabalhar com o nosso espaço mais interno, nós estamos realmente a focar-nos só no apartamento ou só na moradia, ok? É naquele espaço que é só nosso, ok? Por isso, a porta que vocês vão ter aqui como referência, estamos a falar da porta do apartamento, se for um prédio, ok? Não o Feng Shui tradicional, clássico, tem outras metodologias e outra abordagem face a esta questão, está bem? Mas esta aqui, efetivamente, nós queremos o nosso mundo interno, apenas. Sim. Ok, depois, como eu falo, se eu deixar passar alguma questão, tu ajudas-me. Está tudo. Só se alguém quiser falar, podem não escrever, podem Podem colocar. falar agora, aproveitem, sim. Às vezes é mais fácil falar do que propriamente escrever. Se tiverem alguma dificuldade, é mais vale assim. Estejam à vontade. Boa Ok, noite. eu estou a ver aqui uma questão, desculpa, Sónia, eu não sei se é Oi. tua, mas se quiseres, avança e eu já volto ali àquela questão que estava ali a ver. Então, boa noite a todos. Antes de mais, peço desculpa, mas a minha câmera não está a funcionar muito bem. O que eu queria perguntar, e fui eu que coloquei aquela questão relativamente ao quadro, o que acontece é que a minha casa tem uma varanda e no seguimento da varanda tem duas assoalhadas. Isto Uhum. é, o baguá tem que ficar, quando eu digo o quadro, é o baguá porque efetivamente é um quadro mágico, por isso é que eu acabei por ser um quadro. Sim, é um dos quadrados Aos mágicos. quadrados, pronto. E quando o quadrado tem que ficar mesmo em formato quadrado, certo? Não pode ficar com dentes, ou pode? Não, com dentes não. Pode ficar mais Pode. retangular, Ou ok? menos. Pronto. Retangular, sim. Com Sim, recortes, não, não, ok? pronto. Então, neste Então, caso, sim. vou-te só mostrar, vou Porque voltar aqui a partilhar no desenho, vou aqui partilhar aquele exemplo que eu aqui tinha. sim, só que neste caso, esse exemplo, a varanda consegue-se colocar fora do baguá porque está sem nenhuma assoalhada. O meu tem como se fosse essa varanda, maior inclusive, e logo a seguir, onde é o 6, tem mais duas assoalhadas. Como é que eu faço? Vais limitar pelas assoalhadas tudo a direito. Vai Ah, incluir a tua pronto. varanda, Então quer dizer ok? que a varanda fica incluída. Sim, tu vais é perceber que no setor, imagina se ele tiver com esta orientação, imaginem que era esta a varanda, vão perceber que Uhum. tem uma zona aberta e uma zona fechada no setor 2 e no setor 7. Ok, e depois isso tem as suas consequências, certo? É uma leitura, tem leituras, Tem leituras, consequências em ok. termos de interpretação, Sim, ok? exatamente, exatamente. Pronto, Ok, ok, obrigada. A isso minha questão mesmo, era realmente essa, como é que ficava dentro eu imaginava que não podia ficar, isto é, sem ser exatamente. em forma de quadrado. Não sabia se incluía ou se excluía, era a minha questão. Neste caso vai incluir, sim, Ok, tudo bem. sim, Muito obrigada pela informação, obrigada. nada. Só que para eu não perder ali, a porta fica sempre no setor 1, pode não ficar. Nem todas as formas vão fazer com que a porta fique no setor 1. Ela pode realmente estar em outros setores e numa loja os passos vão ser os mesmos, vocês vão fazer os mesmos passos, ok? Marta diz que continua a não perceber onde fica a porta. Então, a porta tem que ficar virada para baixo na folha. Ou seja, para baixo significa ficar virada para ti. Deixem-me lá, desculpem, voltar aqui ao exemplo.
Então, estão a ver aqui em baixo, vocês conseguem ver o meu rato, certo? Preciso que alguém me diga só. Conseguem ver o meu rato? Estão a ver aqui a porta? Então, neste caso, eu estou a virar a porta aqui para baixo da folha, mesmo que o desenho tivesse sido feito com outra orientação. Eu depois tenho que a virar de forma a estar aqui para baixo. Agora imaginem que a porta deste desenho era onde está aqui o fogão. Estão a ver aqui o fogão? Não tinha problema nenhum. Eu virava para baixo à mesma, mantinha a mesma forma que tem, ok? Agora imaginem que a porta era onde está esta cruz aqui. Ela assim não está virada para baixo, certo? Então eu tenho que rodar esta planta por forma a esta cruz ficar cá para baixo. Ficou mais claro? Ok, boa. Carolina, tem aqui a mão levantada, certo? Carolina. É o seguinte, nesta casa, a zona 1, que é a zona da minha entrada, é uma zona que está em falta. Como é Uhum, que eu posso resolver essa situação? Portanto, eu ok. tenho divisões do lado direito e do lado esquerdo, a minha entrada é mesmo ao centro, na zona 1, mas falta um bocado. Faz Ok. um U. Uhum. Então, em primeiro lugar, deixa-me agradecer-te essa pergunta, porque permite-me aqui reforçar uma coisa que é muito importante. Quando nós estamos a trabalhar com os métodos mais contemporâneos, em particular com o Feng Shui intuitivo, muitas vezes o diagnóstico é mais importante do que o que fazemos. Porque nós não estamos aqui à procura de, eu vou dizer, receitas, digamos assim, no sentido de há algo que vai ser comum para toda a gente e que se nós fizermos vai resolver as nossas questões todas iguais. Porquê? Porque nós somos todos diferentes, ok? Então, o principal aspecto normalmente começa por tomarmos consciência do que é que está ali a passar, o que é que aquilo significa para nós, o que é que para mim, Marli, ou para ti, Carolina, ou para qualquer pessoa, essa falha que tu estás a dizer está a significar na tua vida. É porque neste momento não é uma área que seja tão importante para ti, então há mais espaço para tu poderes deixá-la tranquila e vivenciar outras. É porque tu tens alguma resistência a esse movimento, então ele começa mais tarde do que se calhar nas outras pessoas. É porque. Estão a perceber? Mas isto só se consegue, eu não te consigo dar esta resposta direta, porque teria que trabalhar aqui um bocadinho mais contigo para perceber as tuas questões, ok? Uhum. E consoante isso, ajustar realmente o que é que faria mais sentido depois tu poderes, numa ótica de empoderamento, fazer. Pronto, mas Ok? quer dizer, eu poderei eventualmente mudar. Agora, a estrutura da casa é que nunca vai mudar. Mas se tu Certo? mudares, essa vibração vai ressoar com o espaço onde tu vives. Estou a Ok? perceber. Essa mudança vai ressoar com o espaço onde tu vives. E das Certo? duas, uma, ou essa questão deixa de ser uma questão no espaço onde tu vives, ou então o espaço onde tu vives deixa de estar na tua frequência e encontras outro. Ok. Ok? Uhum. Faz sentido? Obrigada. Faz. Obrigada. Boa. Mais questões? Temos aqui mais uns minutinhos, pelo menos mais uns 4 minutinhos, se alguém quiser aproveitar. É a altura de não ter vergonha. Eu estou a dizer, não tenho dúvida. vou só fazer uma pergunta. Esta numeração que foi feita no quadrado, não é? Eles, na soma de todos dá sempre 15. Será que isto tem alguma coisa a ver com numerologia? Numerologia, não tanto, mas é uma observação mais do que pertinente, porque é um dos motivos pelos quais ele é um quadrado mágico. Claro. Ok? Foi muito bem observado, Ok, Cipriano. obrigado. Obrigado. Acho que tínhamos aqui alguém a querer falar ou ser censurado por estar a querer falar. Eu penso que era eu que eu estava a dizer, para não terem vergonha. Acho que há aqui pessoas que têm o microfone ativo e eu penso que queriam falar, por isso estejam à vontade. Enquanto estão a ganhar coragem, aqui a Marta escreveu também uma questão que eu vou aproveitar. Se acaso de deixar de ressoar com a nossa vibração, a tendência é mudar de casa, vai depender, não é? Porque o deixar de ressoar com a nossa vibração, às vezes deixa de haver certas áreas que, que tinham questões que deixam de existir, ok? Ou vice-versa, às vezes também por nós fazermos certos movimentos na casa, também conseguimos nós próprios, em termos de estrutura emocional, ter algumas alterações. Se no todo a casa deixar realmente de vibrar na mesma frequência que nós, é muito possível que haja esse movimento de encontrarmos outro espaço, sim. Ok?
Eu queria naturalmente. fazer, eu queria Sim, fazer Paula, uma pergunta, a ver se encontrava aqui a mãozinha, mas não estou a encontrar para não tem levantar, problema, portanto levanto assim. tranquilo. É o seguinte, segundo o quadrado, vamos supor, o número 2 está relacionado com o relacionamento. Mas fazendo Relacionamentos, ok? Deixa-me só, relacionamentos, ok. ok. Mas imaginando que nesta área, eu só recebi o link depois, portanto não cheguei a fazer a casa, mas sem problema. Pronto. Imaginando que fazendo a planta da casa e que neste sítio, por exemplo, que é um sítio de relacionamentos, eu tenho uma despensa. Uhum. O que é que isto pode significar? Que eu tenho que ajeitar a despensa de forma a ser acolhedora para. Não sei, eu só fico um bocadinho. Porque para mim, relacionamento seria ou a sala de jantar, que está ligada à família, à união, ou um quarto. Mas se for uma despensa, por exemplo, uma sala onde estão as máquinas de lavar roupa, lavar louça, enfim. Como é que fica essa área do relacionamento se temos lá máquinas para lavar? Ok. Então, também é Obrigada. uma excelente questão para poder deixar realmente esta ideia de uma forma mais clara também para todos, até porque eu acho que não a foquei de todo. Não há certos nem errados. Não há uma divisão certa ou errada para tu teres nesse setor. Ou não há um setor associado a uma divisão certa ou errada. O que há é o que é que isso está a significar sobre a tua vida, sobre a tua estrutura emocional, sobre a tua estrutura interna, ok? Então, neste momento, e sem querer, uma vez que é uma questão muito pessoal também, é pensares, ok, então faça o que descrevemos sobre estes temas, estes convites do setor 2, e aquilo que tu sentes que é uma dispensa, o que é que ele pode estar a dizer sobre a tua vida? Sobre a forma como tu te colocas nesses temas, sobre a forma como estás-te a movimentar em relação a esses convites que o setor 2 te está a fazer. Ok? Não é fácil, mas ok. Por Vou isso é que eu pensar comecei nisso. por isso é que eu comecei por dizer, quando estamos a olhar para nós próprios, é muito difícil, muitas vezes, sobretudo quando começamos de início com estes temas, não é? Porque estamos a conjugar a parte de conhecimento com a parte de interpretação de nós próprios, não é? Ainda para mais, olharmos e realmente sozinhos conseguimos fazer esse entendimento. É natural, Paula, ok? Hum. Mas realmente acho que também não seria muito justo estar a querer avançar-te aqui com coisas sem termos Claro. conseguido conversar as duas um Sim, sim, bocadinho sim. para perceber se faz sentido algumas das propostas. Mas pega nestas duas coisas que eu disse e tenta. Ok. Muito obrigada. Ok? Temos só mais uma questão aqui da Célia, acho que à partida será a última. E isso num Ah, setor tem pedaços de várias divisões. Para então, formatar, para finalizar. vão ter isso em conta. Ou seja, não fazem nenhum ajuste pelo facto de ele ter vários, ok? Vocês vão realmente ver o facto de, por exemplo, pegando aqui no exemplo que a Paula estava a dizer, se o setor 2, se tem a despensa, tem um pedaço do quarto, tem um pedaço, significa que aquele setor 2 está distribuído por várias áreas, ok? Áreas funcionais, áreas que nós vivemos de forma diferente, certo? E qual é o significado que isso pode estar a trazer para aqueles temas, aqueles convites que o setor 2 está a trazer? Porque não é só a despensa, no caso que a Paula tinha dito, mas também há ali uma área que é mais de quarto, mais íntima, mais pessoal, certo? Há ali uma área mais de, imaginem social, se tiver um pedaço também da sala, estão a perceber? Há aqui depois esta expansão para ter em conta também, ok? E é muito normal isso acontecer, não é? As nossas casas normalmente não vão, o nosso baguá não vai ficar em cima das linhas da nossa casa direitinhas, certo? Separando divisões por divisões, por isso é muito natural depois vocês terem estas situações, ok? Estava aqui só a ver que a Cleo também estava a falar da questão de excessos. Poderá também haver questões de excessos dos outros setores, em vez de ser falta, como a Carolina dizia, que faltava-lhe uma parte no setor 1, eventualmente, de acordo com a configuração da casa e a sensibilidade que depois possam ter com a prática, a perceber o espaço que está ali a ser apresentado, pode-se fazer a regularização realmente da planta sem ser só pelo lado de fora, haver aqui o ajuste por uma linha mais interna e acabamos de ficar com excessos de zonas, ok?
Mas na prática, a informação que vocês vão retirar vai ser semelhante, ok? Vai significar que o setor 1 não é tão vivenciado, digamos assim, quer seja porque não é necessário, quer seja porque é menos investido, ok? Quer seja num polo mais positivo ou menos, e que os outros têm mais força naquela interação entre eles os três, ok? Sim. Ok. Posso só fazer mais uma questão? Só pegando na linha de raciocínio. Por exemplo, no meu 3, a mim toca-me a despensa e a casa de banho. Uhum. Por isso, a minha despensa está toda cheia de tralha, não é? Por isso eu tenho as coisas todas amarradas no 3, que neste caso aqui o 3 é família. Eu poderei estar a ter então problemas de família por ter a despensa toda desarrumada e o fluir da casa de banho. Pode haver questões realmente em que os temas têm a ver com a família, com o passado, com as raízes, não estão muito ordenados para ti, certo? As coisas, ou muito cuidados, ou muito, ou não lhes dedicas muita atenção, por exemplo, certo? Dedicado a digo, não é? Mas poderá sempre haver aqui algumas chatices, que é normal que haja, mas será por eu ter a despensa toda desarrumada que me está a trazer negatividade? Talvez seja isso. Não, ela só te está a mostrar o que se está a passar contigo, o padrão que tu tens em relação a esse tema, essa questão, ok? Ok. Claro que se a arrumares, vai-te ajudar a Uhum. organizar também internamente, certo? Mas também tens que tomar consciência quando estás a fazer isso de porque é que ela neste momento te está a mostrar isso. Ok, Ok? obrigado, percebi o raciocínio, obrigado. Boa. Mafalda? Desculpa, estava a ver aqui a mensagem da Marta. Se tivermos aparelhos eletrónicos que não são utilizados na área do trabalho, pode significar que o trabalho possa abrandar. Como? Não faço. Se tivermos aparelhos eletrónicos que não são utilizados na área do trabalho, é isso, eu entretanto vim ver, pode significar que o trabalho possa abrandar. Depende, Marta. Depende que aparelhos é que tu tens, porque é que eles não são usados. Estão a perceber? Precisaríamos de perceber um bocadinho melhor o que é que estamos a falar. Ok? Sim? Pronto, eu Ok. acho que com esta questão podemos terminar aqui. Eu vou passar a palavra à Marli, mas por mim agradeço imenso a vossa presença aqui esta noite e a vossa partilha. Espero que tenhamos colocado o bichinho do Feng Shui um bocadinho mais em voz. Repito aquilo que já comunicámos. Se tiverem Bem, algum queres sentar interesse, aqui? Eu vou deitar. alguma informação que queiram, podem entrar em contato direto connosco, para a escola, e eu terei todo o gosto em esclarecer-vos, está bem? Marli, deixo-te a palavra. Então, eu vou fazer aqui um agradecimento particular à Mafalda por ter estado connosco. Muito obrigado. Mas, obviamente, quero-vos agradecer a todos por este momento em que tivemos juntos. Eu também, sinceramente, retiro, se calhar, tanto ou mais de estar aqui convosco quanto vocês, mas espero que realmente tenha sido um momento, como é que se diz, produtivo para vocês e que tenha sido agradável e que realmente vos seja útil nos vossos percursos, ainda que tenha sido assim um degrauzinho pequeno, mas que é o primeiro, ok? Para muitos de vós. Boa noite, está-me a ouvir? Sim. Peço desculpa, eu tinha escrito no chat que precisava de uma informação. A minha casa tem vigas de madeira, é toda de vigas de madeira. Uhum. E tenho ouvido sempre dizer que não é o mais apropriado para ser como teto. Existem formas com o Feng Shui para curar essas vidas? Ok. Eu vou usar aqui uma palavra que os alunos já vão se habituando. Depende. Depende, no fundo, do impacto que essas vigas estão a ter em vocês, ok? Vocês ou em si, ok? Mas pode sempre tentar suavizar o efeito das vigas para ser mais benéfico, claro. Ok?
E o que é que podemos beneficiar com o quê? Com... Vai Falaram de- muito flautas de bambu. não percebi, Giselda, desculpe. Flautas de bambu. Eu não consegui perceber, Mafalda, conseguiste, desculpa. Eu percebi qualquer coisa de bambu. Flautas de bambu. Flautas de Flautas bambu? de bambu. Sim. Enquanto o que vai usar para suavizar as vigas? É isso? Para suavizar a pressão que ela possa provocar em cima das pessoas que habitam nela. Ok, então é assim, a pergunta que me está a fazer tem muito mais a ver com a escola da forma do que propriamente com uma abordagem intuitiva, ok? Tem muito mais a ver com o fluxo de chi que se gera e o facto de ter aqui estas questões das vigas, está bem? Por isso, à luz do Feng Shui intuitivo, tem mais a ver com a representação delas e o impacto que tem, em termos da sensação que a Giselda tem, ok? Em termos de escola da forma, o ideal seria não ter bicos à mostra da forma que for possível no seu espaço, ok? Ok. Só mais uma coisa para terminar, peço imensa desculpa. A casa é feita em L, mas eu considero, aplico o baguá no L. Sim, vai ficar com espaços em branco, digamos assim, não é? Tipo fora da casa que vão estar com o baguá em cima, mas sim, aplica, está bem? Está bem. Muito Ok. obrigada. Continuação, tudo bom. Saúde para todos. Muito Obrigada. obrigado. Então, uma boa Obrigada. noite. Beijinhos e boa noite. Boa noite para todos. Descansada. Boa noite ou boa tarde para quem está Exatamente. Boa além, tarde. além Boa do tarde. oceano. Estão no Brasil e obrigada por estarem presentes. Obrigada. Exatamente. Muito obrigado.